Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a esse canal. Eu, Luiz Ixangu, quer uma consulta comigo? Prefixo 11 no WhatsApp, 95 128 60 80. Põe lá, bom dia, boa tarde, boa noite, e você receberá. Como proceder para falar comigo? Ok, que é buraco negro no Brasil? Muitos senhores estão achando que eu vou falar de política. Muitos dos senhores estão achando que eu vou falar de finanças. Não. Vou falar de vida. Saldos devedores. Para você que é médium, para você que é espírita, talvez seja a primeira vez que você vai ouvir falar em deformidade de espíritos. O que esse maluco está falando? Existem espíritos perfeitos e imperfeitos, que é uma condição completamente diferente daqui, do plano Terra. Plano Terra, pessoas nascem, sem braço, outros cegos, outros com problemas de fala, outros problemas mental, e assim vai. A formação espiritual é bem parecida com a formação física nesse plano. A pessoa que nasce com deformidade corporal, ela é limitada em certas ações, movimentos. Mas o espírito com deformidade, ele traz uma situação retroativa com ele. Então, um espírito desse, quando ganha um corpo, ele não sente prazer. E à medida que a matéria pega idade, esse espírito vai se manifestando de uma forma incompleta, em agressividade, em vícios, em jogos, em contrariedade a tudo que você possa imaginar que exista no mundo. Mas por que você está falando isso? Para chegar a um nível que vocês possam entender. Por quê? Estamos assistindo tantas calamidades. E as pessoas, não digo a grande maioria, mas parte delas vê isso como uma coisa, como uma partida de futebol. Um time que jogou melhor ganha. Um time que não jogou bem perde. Fazer o quê? Mas o caminho não é esse. O caminho é perturbador. Porque esses seres, eles desenvolvem uma característica única de alegria e participar na morte.
sentem prazer em obstruir, em destruir o próximo. Isso é fácil vocês verem. Quando vocês, e principalmente vocês que frequentam muito o terreiro, quanto mais o terreiro é negativo, é um terreiro do mal, mais espíritos deformados vocês veem lá dentro. Então você vê o Exu torto, babando, cuspindo, falando palavrão doidado. Uma pomogira que, com todo respeito à profissão de prostituta, ela se expõe 100 mil vezes pior ao baixo do baixo do baixo da prostituição. Dão gargalhadas quando falam palavrões, quando falam e se dirigem a assuntos obscenos. Mas peraí, você não está falando de espírito sem luz? Não. Quando eu falo de espírito sem luz, é um espírito que não reconheceu que ele já era nesse plano. Esse é o espírito sem luz. Ele continua levando uma vida cotidiana tanto quanto se tivesse vida. Então, através de uma doutrina, de um esclarecimento, através de centros especializados nesse ato, ou através de um plano específico que recolhe eles. É como um amparo. Os coloca e vai doutriná-los. Vai mostrar que eles são partículas, deixaram de ter corpo. Mas o assunto não é esse. O porquê leva um ser a destruir um outro ser a troco de nada. Para nós, nesse plano, quando um ser mata outro ser da mesma espécie, nós ficamos, mas que loucura. O cara matou a mulher por causa de uma herança de 100 mil reais. Porque o ser incompleto, R$1 é uma fortuna para ele. E uma vida para ele, um cena dele, não vale nada. Tem valor algum. Então, onde acontece situações que a gente balança a cabeça e fala, meu Deus. Onde você começa a namorar com uma moça, essa moça tem um projeto de vida, está fazendo uma faculdade, vai trabalhar de engenheira, vai trabalhar disso, daquilo, vai sair daquela vida de bate e volta. Conhece um ser do nada, sem nenhuma qualidade moral. Ela vira para ele e fala, acho que não vai dar certo. Tudo bem. Ele passa a ameaçar ela, a família, quer matar, isso, aquilo.
E geralmente ele conclui aquilo que ele está com objetivo, porque o objetivo dele é destruir. E é destruir destruindo, acabando com a vida do ser. Ele não se contenta em prejudicar de outra forma. Não, tem que matar. Esse espírito que está naquele corpo, ele é deformado. A deformação dele é falta de moral. Ele não sabe o que é moral, o que é respeito. Ele não sabe o que é perdão. Ele não tem Cristo nele. Ele não sabe o que é amor. Não sabe o que é piedade. Por isso que quando os delegados que recebem os primeiros relatos dessas pessoas, eles são categóricos. Ele não expressou nenhum instante arrependimento. Ele não tem arrependimento daquilo que ele não conhece. Ele conhece a morte. Mas a morte não ocasiona o arrependimento nele. Ele não conhece o amor. Porque ele mesmo não tem amor por ninguém. Ele tem o sentido de destruir. Quando eu mencionei esse título, Buraco Negro no Brasil, é que nós temos, desde 1970 e pouco, recebendo esse tipo de espírito embaciada. E esse tipo de espírito, ele não proporciona nenhum bem-estar, nem a ele e nem a quem esteja próximo a ele. Ele só traz atraso. São pessoas notoriamente fora de uma condição social. São pessoas que adoram ficar em isolamento. São pessoas que procuram leituras absurdas. São seres que não conseguem sustentar nenhum tipo de equilíbrio na sua vida. É só destruição. Então é onde você vê certos atos que você para e pensa: como é que esse ser conseguiu fazer isso? Existem pessoas que não são simpatizantes com criança. Que a criança faz barulho, a criança chora, isso, aquilo. Acabou, fica por aí. Você vai chamar a atenção de um neto, de um filho seu, de um sobrinho, quando você vê ele fazer coisa errada. Nada de anormal. Mas agora você pega um ser que consegue pular um muro de uma creche, com um machado, mata crianças, que nunca lhe fez nada, nunca lhe viu pela frente. Não sabe nem por que morreram. Tem coisa bem estranha aí. Um ser, como apareceu nessa televisão, chamada Rede Globo. Hoje, nesse domingo, acabei de assistir uma reportagem onde um outro moleque
preso já, nesse domingo. Instigava as pessoas, as crianças, a se mutilar. Os repórteres que estavam assistindo, porque quem mandou para eles foi outra pessoa, eles não conseguiam assistir o que estava sendo feito. Pegar gilete, cortar o mamilo, cortar suas partes íntimas, fazer suástica no rosto, com faca, matar um animal empunhando uma faca pelo ânus do animal, meter fogo na casa. O que é isso? São seres incompletos, que quando se encontram, se completam. Por quê? Eu sou um espírito incompleto, ganhei um corpo. O que eu vou fazer com essa tranqueira? O que eu vou fazer com essa coisa? Se eu não tenho um sentimento de amor pela vida, nem pela minha, nem pela dos outros. É como você não ter carta e ter lá no seu quintal, na sua garagem, 40, 50 carros. Você olha todo dia para os carros e daí? O que eu faço com isso aí? Vou meter fogo nisso aí. Para mim não me serve. Vou largar na ladeira. Vamos ver o que acontece lá embaixo. É exatamente esse raciocínio. É um absurdo? É um absurdo. Mas é isso que está enxertado hoje no Brasil. Pô, mas por que o Brasil? Porque o Brasil é um país onde, de repente, numa praça, numa cidade, exista 8, 9, 10 tipos de religiões. Até então, se suportavam, se compreendiam, e de repente começam a surgir elementos que desbloquearam essas virtudes de respeito. Uma que saiu também nesse domingo. Uma família com vestes de candomblé pegou um Uber. Quando chegou no Uber, que o cidadão viu as roupas delas, era a mãe e 2 filhas. Não deixou entrar. Por quê? Porque existem chamados pastores que não é evangélico, é outra religião, é que seja qual for, é do capeta. É do capeta. Então, se o camarada deixasse essas pessoas entrar no carro dele para fazer a corrida, o carro dele ia ficar encapetado, ia ficar endemoniado. Agora, quem é endemoniado? Um cidadão que tem uma mente dessa? Ou essas pessoas que iam na sua religião, já com as suas vestes de festa, ou de toque, ou de reunião? Devemos parar um pouco para pensar. Porque estamos num país onde uma branca chicoteia um cidadão de cor e não acontece nada. Estamos num país
onde o cidadão com um carro de 4, 5, 6 milhões atropela um ciclista, ele se apresenta na delegacia bêbado, sabe Deus se ele tocou o pianinho lá dentro, paga 10, 15 mil reais e sai pela porta da frente. Um cidadão que está dentro de um carro de 5, 6, 7 milhões, com certeza ele não está preocupado com 15 mil reais. E assim foi o processo desse gostosão que sentou a mão numa colega dentro da academia, depois apareceu estupro, apareceu o cárcere do próprio filho, e ele, vazou, estava lá na Arábia. Aí passou lá a visita, o atual presidente deve ter conversado em off. O cara lá estuprou, fez isso. Vocês estão cobrindo um cara aí que não é legal. No dia seguinte, ele já estava preso. Aliás, horas depois. Agora está aqui no Brasil, em detenção. Veio com algema nos pés, nas mãos, da forma que ele queria. Ser tratado pior que bicho. Agora ele está realizado. Foi prazeroso? Com certeza. Essa situação para ele foi prazerosa. Deu satisfação ao ego dele. Infelizmente, como é que nós vamos agir? Isso foge do controle. O sujeito está sentado do seu lado. Você dentro do metrô, dentro de um ônibus, enfim, qualquer coletivo. Você imagina que o cara sentado do teu lado, não menos que de repente, vai tirar uma metralhadora e fuzilar todo mundo? Nunca. Você sai da tua casa para trabalhar, você que é professor, professora, imagina que vai chegar na sua escola, onde você vai praticar a sua profissão, não menos que de repente berreiro daqui, de lá. O que está acontecendo? Estão matando as criancinhas. Estão fazendo ensopado. Você não imagina isso. A pessoa normal, ela sai com o contexto cristão, que é amor. O espírita, principalmente kardecista, esse planeta Terra é um planeta regido por Jesus. E essas barbárias são projetos espirituais para reconciliar esses espíritos. Por isso que tem certas regiões do Brasil onde eles adoram aquele psicopata alemãozinho. Adoram aquele psicopata italianinho. E assim vai. É para que eles se encontrem e busquem o amor. Então, meus amigos, minhas amigas, não tem nada a ver com política. Tem a ver com brasileiros. Cuidado
no seu dia a dia, com quem você conversa, fala, porque às vezes você está do lado de uma máquina mortífera, de um objeto com um corpo de ser humano, um colega de trabalho, enfim, e vai por aí adentro. Esse ser está mais para obstruir o andamento da empresa, o andamento entre os colegas, do que para trabalhar. Tem que ser duro com esse povo. Porque esse povo, ele não aceita nada que você fale. Porque tudo que você falar, o grande errado é você. Eles são certos. E esses espíritos não têm idade. Você vê que você encontra, como eu já falei em outros vídeos, uma pessoa idosa e um velho. Eu recentemente assisti uma palestra de um filósofo. Eu pensei que era só eu que pensava assim. E a palestra dele foi em cima disso, de velhos e idosos. Então ele coloca exatamente o que eu penso. O velho é aquele que estacionou, é a naftalina. O idoso é aquele que continua vivendo e continua evoluindo. Então, quando você fala de certos argumentos com ele sabe dividir e compartilhar o conhecimento e a ideia. O idoso já te retruca e vai chamar você de alguma coisa. Desde a lembrança da tua mãe até alguma coisa em referência a partido. Por quê? Ele não tem argumento. Então é o quê? Um ser que pode estar com seus 70, 60, 80, 90 anos e um ser incompleto. Quer um exemplo? Tem um amigo de uma ex-esposa minha, que o cara com 18 anos, aqui na região sul, na região de Santo Amaro, São Paulo, estou falando de São Paulo, hein? O cidadão entrou com 18 anos dentro de um frigorífico alemão, chamado Frigorífico Éder. Acho que já até faliu esse frigorífico, ou já acabou. O que ele foi fazer? Abrir e fechar o portão que passava os caminhões para entrega. E anotar chapa e horário. Fechar. Vinha o outro, abria, fechar. Ele entrou com 18 anos. Ele se aposentou fazendo a mesma coisa. Quando ele se aposentou, não deu meses, morreu. Porque imagina, a vida de um ser direcionado a abrir e fechar um portão. Se ele entrou com 18 anos, digamos que foi 40 anos trabalhando. Com 58 ele aposentou. Mas não é, aposentadoria é 35. Então ele aposentou com 53 anos.
fazendo a mesma coisa de segunda a sábado. Todos os dias, todos os mesmos horários. Ele foi o quê? Um ser incompleto. Mas peraí, você quer dizer o quê? Que um ser completo é aquele que é cheio de diversidade e de funções? É o ser que tem um propósito de vida. É o que você vê mais em pessoas que são assassinadas. Mataram elemento X com tal idade, 22 anos. Estava no último ano de direito, tinha prestado concurso para entrar não sei aonde, tinha passado, estava aguardando a chamada que ele ia começar segunda-feira que vem a trabalhar. Vai um incompetente e mata esse ser. Que tinha o quê? Projeto de vida. Então esse espírito, ele sustenta e se alimenta da desgraça do próximo. Recentemente, também, um Uber, rapaz novo, já pai de 2 filhos e tal, fez uma corrida. Encostou o carro e tal, estava vendo se tinha outro, chegou 2 bandidos, é um assalto, dá, não dou, dá, não dou. Deu um tiro na cabeça do rapaz. Ou seja, essas desgraças hoje é realmente para exterminar um espírito que está em progresso. Espero que na minha simplicidade eu consegui explicar para vocês o que é um ser incompleto. É um quebra-cabeça que falta peças para completar a paisagem, um avião, um navio. É isso aí. Por isso que vocês vão em certos terreiros e a entidade que incorporou se apresenta torta, babando, falando errado. No meu terreiro, o seu Sete tinha um companheiro chamado Seu Marabô. O Seu Marabô era a coisa mais impressionante. Por quê? A pessoa que recebia essa entidade era amigo íntimo meu. E eu sei que ele não tinha estudo para direito. Ele era instrumentista e consertava instrumentos de medição. Ok? Pois, inacreditável. No meu terreiro, cada um que chegava ia recebendo uma fichinha. Então, aquele dia tinha 10 médiuns, ia. Fechava o 10º, voltava para o primeiro. O primeirão era eu, lógico. Ia falar com meus guias. Não adiantava implorar, bater cabeça. Mamãe vai chorar, eu não quero. Era dessa forma que era feita. Se tivesse 10, 15, 20, 80 advogados na sala, caía na mão desse Exu. E tinha que ver, porque eu vi muitas vezes, assisti ele trabalhando. A clareza da língua portuguesa que ele se expressava. E no dia a dia, nós vamos lá, o que você acha de nós ficar? Nós vai ou fica? A hora que estava essa entidade incorporada, era um português clássico, de quem tem estudo. E esse cidadão não tinha estudo.
nem de instrumentação. Ele aprendeu na raça. Então, é isso aí. Fiquem atentos. Não discutam, principalmente quando é política, não discutam. Deixem esses seres passarem batido. Por quê? A vítima pode ser você. Com certeza, a próxima vítima, na maior bobeira, pode ser você. Tá bom? Espero ter esclarecido um pouco. Porque eu acho o seguinte, como dizia minha mãe, espiritismo não é religião, é uma ciência. Para tudo tem uma explicação no espiritismo. E quanto mais simples a verbalização que você usa, mais você se deixa compreender e ser compreendido. Tá bom? Abraço forte, dá seu like. Não tenha medo de pôr o dedinho, não é nem o seu, é o desenhadinho. E pense no que esses vídeos que eu monto, fora do taróscopo, previsões de mês e outros que eu vou colocando agora daqui para frente. Tá bom? Beijo no coração, fique com Deus. Quer uma consulta comigo? É isso aí. Código 11 São Paulo, WhatsApp 95 128 60 80. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Até.